Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invocamos sempre a Trindade Santa a cada encontro nosso, porque nós queremos que nosso Senhor nos ajude nessa nossa reflexão. Ele mesmo permita que a gente possa entrar um pouco mais nos seus segredos, naquilo que Ele, ou no modo como Ele quer conduzir a cada um de nós. Por isso nós invocamos a Trindade Santa nesse início do nosso encontro com Jesus. Hoje, o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos do 1 ao 6, vai nos dizer onde está Jesus. Ele está em Nazaré, ele foi para Nazaré com os seus discípulos e, como ele fazia em todos os lugares, também lá em Nazaré, Jesus vai na sinagoga e ele vai ensinar. Mas é interessante que os ensinamentos de Jesus causavam admiração nos seus conterrâneos, né? E eles questionavam, assim, por ser Jesus o filho do carpinteiro, conhecido ali de todos eles, né? E aquilo dava para entristecer o coração de Jesus. Jesus não fez nenhum milagre ali em Nazaré. Eles olhavam para Jesus e via aquele menino que brincava nas ruas de Nazaré e que seu pai e ele também prestava serviço ali naquela comunidade como carpinteiros, né? E quando Jesus viu aquela falta de fé, Jesus se entristeceu. Não fez ali nenhum milagre. A fé daquele povo foi turvada pelo preconceito. Sim. Qual preconceito? Eles tinham uma ideia formada a respeito de Jesus e eles não se abriram para acolher a verdade sobre Jesus, o seu messianismo. Eles sabiam e ouviam falar, já tinham ouvido falar que Jesus tinha feito muitos milagres por onde passava, muitas curas. Embora ele também tenha feito em Nazaré algumas curas, mas não fez milagres. Os milagres são os sinais do messianismo da pessoa de Jesus. Então, eles sabiam quem era Jesus, enquanto pessoa, sem biografia, não é? Ali estavam os primos de Jesus, todos os seus parentes estavam ali em Nazaré, mas eles também sabiam que Jesus não era uma pessoa qualquer, que ele era o Messias, porque ele também já tinha ouvido falar dos milagres que Jesus realizava. Eles mesmo ficaram admirados ao ouvir a pregação de Jesus na sinagoga e eles diziam: meu Deus, de onde veio tanta sabedoria? Mas ainda assim, a fé ficou turvada pelo preconceito. Aquele conceito anterior que eles tinham a respeito da pessoa de Jesus permaneceu inalterado. Eles não se abriram para acolher Jesus. Ocorre nos dias de hoje que se criam vários rótulos para nosso Senhor e o pior, esse é o grande mal. As pessoas olham apenas para o rótulo. Por exemplo, o Jesus libertador. O Jesus libertador
deveria ser o mesmo Jesus Messias, mas as pessoas olham apenas para o rótulo e para as ideologias que cercam este rótulo. Assim desviam o seu olhar do próprio Cristo. E não o abraça como o Messias, mas o abraça como um ativista. Quantos outros conceitos podemos falar ainda que as pessoas criam como Jesus? O mestre, sim, mas o mestre do espiritualismo, um cara legal, um cara bacana, mas também esse não é o Messias. Também esse não é o ungido do Senhor. Então nós precisamos centrar a nossa visão em Jesus de Nazaré, sim, o filho de José, o carpinteiro, sim, o Messias, aquele que o Pai testemunhou na hora do seu batismo, aquele que o Pai testemunhou na hora da transfiguração no Monte Tabor, e etc, e etc. Muitos são os testemunhos do alto que confirmam quem é Jesus. Então Jesus, ele é mais do que um simples carpinteiro. Não devemos focar nosso olhar, limitar o nosso olhar sobre a pessoa de Jesus, porque se nós limitarmos o nosso olhar sobre ele, também será limitada a atuação dele sobre mim, por exemplo. Se eu querer apenas olhar Jesus como um carpinteiro, o máximo que eu terei são os serviços de carpintaria. Entenderam? O serviço de carpintaria, se ele é carpinteiro para mim. Mas se para mim ele é Deus, se para mim ele é Deus, ele é Senhor, então eu terei a meu favor toda a sua divindade. Então, assim na minha vida ele será em tudo, porque é Senhor, e a própria fé em mim estará aberta porque eu estou acolhendo-o como ele é. E todas as vezes que eu tento acolher Jesus com um rótulo, eu também bloqueio a atuação dele na minha vida. Veja que Jesus disse, veja que o texto, aliás, do Evangelho de Marcos diz, não pôde ali fazer milagres. A fé daquele povo estava turvada. A fé daquele povo estava encoberta por várias ideias e vários preconceitos e vários conceitos, mas nenhum que condizia à verdade. Peçamos hoje a nosso Senhor que abra a nossa inteligência para entender quem é Jesus. E varra, tire do nosso coração todas essas ideias erradas que costumam circular por aí acerca de Jesus. E aí sim nós teremos em nossa vida os efeitos dessa sua presença, da presença real de Jesus no nosso meio. Presente na Eucaristia, fisicamente entrando no nosso coração. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado por acompanhar, por compartilhar, por comentar. Curta esse vídeo, dê aí seu like. É aí você que viu até o final. E vamos fortalecer o nosso trabalho de evangelização. Esse quadro aqui, Palavra Viva. Porque Jesus é vivo e está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.